Olá, mulheres. Vim aqui deixar meu depoimento. Eu tinha feito um roteiro todo esquematizado, bem Atena, tipo do que eu geralmente faço, mas achei que a intuição seria mais pertinente no vídeo de depoimento sobre Sou Mulher. Eu acabei de voltar de viagem, já estou meio me adaptando aí à realidade, mas estou muito feliz com tudo que eu aprendi em Piracanga. E vou tentar então falar sobre o que representou para mim essa jornada. Sou Mulher apareceu para mim uma publicação do Mocorã, no feed de notícia no Facebook, e a temática do sagrado feminino já me interessava, porque eu já tinha tido algum contato com a ideia por meio de amigas, amigas dentro do movimento feminista, mas que eram mal vistas dentro do movimento feminista, exatamente por essa rejeição ao que seria considerado misticismo. E apesar de eu ter também essa rejeição por ser muito cética, muito racionalizadora, eu tinha essa curiosidade muito forte de saber do que se tratava esse sagrado feminino. Que tipo de empoderamento era esse? Porque eu via essas amigas e eu via uma coisa diferente nelas, assim, das outras irmãs do movimento. Eu via uma calma, uma tranquilidade que eu queria ter. E aí, com as aulas introdutórias, eu me senti realmente chamada a investir nessa jornada. E eu não poderia estar mais satisfeita em ter me ouvido a minha intuição. Desde o princípio já foi um programa de revirar, né? Revirar as coisas dentro de mim. Eu acredito que todas as coisas, todos esses insights que a gente tem, na verdade, já estavam lá dentro do nosso inconsciente, na nossa camada mais profunda, mais espiritual, talvez. Mas a gente não tinha acesso, né? Como a gente viu no módulo de inteligência emocional, a gente é analfabeta emocional, a gente não olha para dentro. E esse foi um dos melhores hábitos que eu sou mulher me, me trouxe, assim, o hábito de olhar para dentro, o hábito de parar, o hábito de meditar, refletir o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, qual é a origem disso, sabe? Em vez de viver uma vida como eu estava vivendo antes, que é uma vida de reação. Vem a emoção, a gente reage imediatamente e não existe. Eu que sempre me disse tão racional, mas em relação às emoções, eu não era racional, né? Eu as ignorava, eu sentia que eu não podia ter controle sobre elas. Me sentia refém das minhas emoções. É um tesouro ter aprendido ter tido contato com essas ferramentas, né, de inteligência emocional. Além disso, outra coisa que me marcou muito na Sua Mulher foi a introdução do conceito de autocompaixão que a gente teve lá no módulo de CNV. A diferenciação, né, entre autocompaixão e autoestima, para mim fez todo sentido. E eu enxerguei, né, como é importante a gente ser amigo da gente mesmo. A gente se abraçar, a gente se dar colo, a gente dizer que vai passar, vai passar. E é uma coisa que eu também estou trazendo para o meu dia a dia, a autocompaixão, que é uma coisa que também ajuda muito na compaixão com os demais. Assim. Quando você se entende, se compreende, e você percebe que os demais são como você e têm essas mesmas emoções, esses mesmos medos, essas mesmas dificuldades. Né? A gente fica mais fácil você ter empatia com o outro quando você tem conhecimento das suas emoções. Assim. Sua mulher também me levou a encarar a minha autoestima, meu problema com a autoestima, né? A minha dificuldade em me amar, especialmente em relação ao meu corpo. O módulo de autoestima foi um módulo que me revirou mais do que os outros, talvez, porque eu tinha essa dificuldade. Eu sinto até que o amor próprio eu tenho, mas eu tenho muita dificuldade em admirar meu corpo, que é algo que também, depois do módulo de autoestima, outros módulos foram vindo e outras coisas foram vindo, complementando. Hoje eu já acho que eu já estou avançando em relação a isso também. Tanto que eu estou aqui com a minha carequinha, que foi fruto agora da minha viagem, né, para esse centro holístico na Bahia. E eu decidi cortar os cabelos e eu estou me sentindo mais feminina do que nunca, na verdade. Porque eu compreendi que o meu feminino não tem a ver com esse estereótipo, né, que o patriarcado nos vende, essa ideia de mulher que o patriarcado nos vende, que é uma ideia que eu neguei a minha vida toda. Eu construí a minha personalidade em negação a esse feminino, esse estereotipado do patriarcado, só que essa negação do estereótipo acabou me afastando do feminino real. Né? Eu neguei o feminino real, por isso também eu negava a aproximação com o sagrado feminino.
E hoje eu tô percebendo que uma coisa é totalmente diferente da outra, né? E que o empoderamento que isso traz é um empoderamento muito diferente do empoderamento que o movimento feminista, por exemplo, me trouxe. Né? Foi uma das primeiras coisas que a Lari disse nas aulas introdutórias, como o movimento feminista é importante, mas ele era incompleto. E como a gente utiliza ainda dentro do movimento feminista os princípios do próprio patriarcado, assim, de agressividade, de racionalidade, e a gente quer lutar contra o patriarcado ainda reproduzindo a lógica desse mesmo patriarcado, hierarquizando e colocando a ternura como fraqueza, colocando a delicadeza como fraqueza, o acolhimento e o amor como inferiores à atividade, né, ao propósito, à ação. E isso foi um outro insight, assim, muito, caraca, faz todo sentido, assim. E aí eu acho que é isso que eu percebia nessas minhas amigas que já tinham contato com o sagrado feminino anteriormente, esse empoderamento que é enraizado internamente, que não tem raiva, empoderamento que não tem raiva. Eu percebo a opressão, eu vou me desfazer da opressão, mas eu não preciso agredir o outro para isso. Isso foi uma libertação muito grande, porque eu sentia muita raiva por tanta coisa que já me aconteceu por conta do patriarcado e do machismo. Essa mulher também me trouxe o fim do meu relacionamento, que eu vinha depositando muitas expectativas nesse relacionamento, e após o módulo das energias, né, do masculino, eu percebi que nós estávamos indo em direções opostas. Enquanto eu buscava uma certa evolução humana, ele buscava permanecer estático, e percebi que a falta de propósito dele também me afetava muito, e que eu estava despendendo muita energia em tentar manter uma relação que não estava me fazendo bem já há muito tempo. E eu não conseguia, até então, essa clareza e essa força para me libertar dessa relação. Foi algo que o Sou Mulher me trouxe. Eu sou muito grata. Eu ainda estou digerindo o fim, eu ainda estou em processo aí de readaptação, mas eu sou grata por essa clareza e essa força, porque eu sinto que eu estava me deixando para trás nesse relacionamento. E eu não posso. Não posso, não quero, não vou fazer isso. Além disso, queria falar um pouco da comunidade, de como foi essa experiência, que foi incrível para mim, a experiência de sororidade. O termo sororidade é um termo que eu já utilizava muito dentro do movimento, a gente utilizava da boca para fora, praticamente. Pelo menos, não vou dizer que não tem, mas da maneira como eu experimentei na comunidade, eu nunca tinha experimentado no movimento feminista. Essa pluralidade de ideias, essa diversidade de idade, de região, de pensamento, que a gente conseguiu fazer essa troca toda sem briga, sem conflito, com amor, com disposição em ajudar. Eu sou muito grata também por isso. Então, Sou Mulher me transformou, tá me transformando ainda, que eu não terminei os módulos, me transformou para melhor. E eu sou muito grata e feliz por ter dado esse passo, por estar dando ainda esses passos e por vocês terem me acompanhado todos esses passos. Obrigada. Tchau.